paz do Senhor para toda a igreja. Queridos irmãos, hoje é um dia, como todos sabemos, muito especial para a cristandade no mundo, que está comemorando a Sexta-feira da Paixão. E é interessante nós falarmos algo relativo a esta semana, que é comemorado em muito lugar como a Semana da Páscoa. Semana da Paixão e Semana da Páscoa. Algumas igrejas adotam o calendário litúrgico e fazem uma série de eventos durante toda esta semana, desde o domingo passado. Já existe em alguns lugares a celebração do Domingo de Ramos, que celebra a entrada de Jesus em Jerusalém. A quarta-feira, que seria um dia antes da crucificação. A quinta, propriamente dita, tem um dia do lava-pés, especialmente ontem. E não é apenas a Igreja Católica que adota esse calendário litúrgico. Há muitas igrejas protestantes, inclusive pentecostais, que também adotam o calendário litúrgico. Não são apenas as igrejas católicas que adotam. Então, há igrejas protestantes, inclusive pentecostais. O jornal ontem deu a notícia de uma tragédia que aconteceu com a igreja pentecostal na África. Igreja protestante pentecostal na África, que estava comemorando a quinta-feira e uma parede caiu por cima dos fiéis e matou 13 irmãos. Então eles improvisaram para comemorarem a sexta-feira em uma tenda de lona. Em razão daquele grave acidente, era uma igreja um tanto grande. Ou seja, esta comemoração ela é feita por grande parte da cristandade. Nós aqui, da Assembleia de Deus, não adotamos o calendário litúrgico. Mas é interessante, nestas épocas, nós abordarmos o tema, falarmos alguma coisa relativa ao tema, até porque muitos de nós viemos do catolicismo, de algum grupo que tinha essas comemorações, que tem ainda, temos parentes que fazem essas comemorações, e muitos cristãos, inclusive muitos crentes, às vezes ainda não têm a maturidade suficiente para entender determinadas coisas que se faz durante esta semana e como é o nosso comportamento como crentes evangélicos. Ou seja, pode ser que ainda tenha crente com medo de comer carne ou frango no dia de hoje, querendo apenas comer peixe com medo de pecar, não é? Pode ser que tenha crente ainda pensando nisso. Não sei se tem alguém que na quarta-feira ainda tem medo de tomar banho, que era quarta-feira de trevas, tem gente que não gostava de tomar banho. Não sei. Bem, para quem não gosta de tomar banho, toda desculpa serve, não é? E hoje o nosso pastor Silvino de Araújo nos conduziu na leitura oficial em um texto muito adequado que fala desta fase. Eu pensei em abordar esta leitura, mas eu tinha preparado uma outra mensagem referente às festas da primavera, as festas do mês de Abib no calendário hebraico. Então, a referência que eu vou tomar, esta referência aqui faz parte do estudo que preparei, mas a referência que haverei de tomar está em Levítico, no capítulo 23, especialmente versículo 4 até o versículo 11. Eu vou ler, os irmãos podem abrir as suas Bíblias e me acompanhar, pois nós queremos fazer menção das festas que eram comemoradas neste período e que inclusive o Senhor Jesus estava comemorando, conforme a leitura oficial que nós fizemos. A última Páscoa do Senhor Jesus foi a ocasião em que ele implantou a Santa Ceia, o rito da Santa Ceia. E aqui em Levítico capítulo 23, versículo 4 em diante, diz assim: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações
que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra civil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra civil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala ao filho de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Vamos dar um pulo agora para o versículo 15. Depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Versículo 16. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Queridos, esta leitura nos serve para delinearmos algumas coisas sobre as festas oficiais de Israel instituídas. Primeiramente, no livro de Levítico, no capítulo 12. Depois, no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós temos lá em Êxodo, capítulo 12, a instituição da Páscoa e da festa dos asmos. Em Levítico, capítulo 23, nós vamos ter a instituição de 7 festas. Primeira festa é a festa da Páscoa, que celebra a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Segunda festa contínua, concomitante com a festa da Páscoa, ela começava a acontecer no próprio dia da Páscoa, é a festa dos pães asmos. É uma festa concomitante, também celebra a libertação do povo de Israel da terra do Egito. A pressa com que o povo saiu. Enquanto a Páscoa estava celebrando o sacrifício que resultou na liberdade do povo, os pães celebram a própria saída do povo, o movimento do povo. A festa das primícias, que não fazia parte desse movimento, mas era uma festa para ser celebrada quando o povo entrasse na terra e colhesse os primeiros frutos. Ao colher os primeiros frutos, deveria apresentar as primícias, o primeiro molho, antes de separar para si, separar aquele primeiro molho para o Senhor, e o sacerdote o moveria perante o altar e faria mais uma oferenda de animais perante o altar. Esta festa das primícias, ela acontecia no meio da festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos era uma festa de 7 dias. 7 dias contínuos se comeria pão sem fermento. Mas no meio desses 7 dias, o sacerdote apresentava o molho ao Senhor. Apresentava um feixe colhido de cevada ao Senhor. Os primeiros frutos. Apresentava pelo meio, no meio do Pentecostes. Desse dia, que era o dia seguinte ao sábado, portanto era um domingo que ele faria isso, primeiro dia da semana, no domingo, dia seguinte ao sábado, o sacerdote apresentaria esse molho. Quando ele apresentasse, se contaria 50 dias, 7 semanas, 50 dias fechado. Então se celebraria a festa do Pentecostes, no mês de Shevan, que é o 3º mês. Essa festa de Pentecostes, que é chamada também de festa das semanas, essa festa apontava para o dia em que o povo de Israel recebeu a lei de Deus. O dia em que o povo ouviu a voz de Deus no Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos, Deus deu o código sinaítico para o povo, e Moisés então apresentou o livro da lei do Sinai
para o povo o livro da aliança, e eles então naquele dia tiveram aliança sinaítica com Deus. Esta celebração, este momento histórico da aliança no Sinai, onde está a declaração proferida por Deus dos 10 mandamentos, a escrita do livro da aliança por Moisés, e a entrega desse livro, a apresentação ao povo, ao pé do Sinai, celebra a festa de Pentecostes. Então, o livro de Levítico continua, e mais adiante, ele vai falar de uma outra festa, que é a festa do dia da expiação, o Yom Kippur. O Yom Kippur, ele aconteceria no dia 10 do 7º mês, e era uma festa de tristeza. Mas antes do Yom Kippur, no dia 10, no primeiro dia tem a festa das trombetas, anunciando a chegada de um ano novo. Dia 10 do mês 7º, Yom Kippur, que era o dia de tristeza, dia do arrependimento, dia de choro, dia de lágrimas, o dia em que o sumo sacerdote entraria no lugar santíssimo, o lugar mais sagrado do templo, compareceria perante a arca da aliança, que representava o trono de Deus, e apresentaria um sacrifício por si e pelo povo. E depois desse dia, então eles haveriam de celebrar a festa dos tabernáculos por 7 dias. E nesta festa dos tabernáculos, eles habitariam em cabanas durante 7 dias e celebrariam. A festa dos tabernáculos iria relembrar o tempo da peregrinação que eles estiveram peregrinando no deserto. A jornada deles no deserto. Cada festa dessa era importante, ela celebrava um momento específico da vida e da história do povo e apontava para um evento futuro. A Páscoa, por exemplo, apontava para o passado, para o dia em que o povo de Israel foi liberto do Egito. Era celebrada no presente pelo povo, mas ela trazia um sentido profético para a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte do Cordeiro Pascual, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na cruz do Calvário. A festa dos pães asmos celebrava a pressa do povo. O povo saiu com tanta pressa do Egito, tão rápido, que os pães que eles haviam preparado, a massa que eles tinham preparado para o pão e para o bolo, não deu tempo de fermentar. E eles comeram pão sem fermento, bolo sem fermento, a comida deles era sem fermento, não deu tempo de fermentar, porque não havia pressa, não dava tempo, tinham que sair ligeiro, apressados. Então os pães salam desta saída apressada, mas eles apontam também para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus iria declarar num dos seus sermões, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida. Pão da vida, pão sem fermento, pão sem malícia, pão sem pecado, pão sem mácula, pão sem mancha. Esse é o nosso Salvador. E a festa das primícias, que celebrava a colheita do povo de Israel, iria apontar para a ressurreição de Jesus Cristo. Ela acontecia no primeiro dia depois do sábado, domingo. Jesus ressuscitou também no domingo, primeiro dia da semana. Não é coincidência. Não é coincidência. Cada festa estava programada de um sentido que apontava para o passado e apontava para o futuro de forma exata. No mesmo dia em que o sacerdote pegava os primeiros frutos da terra e apresentava perante o altar, no mesmo dia o Cordeiro de Deus que foi morto, ressuscitou dentre os mortos como a primícia daqueles que dormem, a primícia da ressurreição. O primogênito dentre os mortos. Da mesma forma, as festas que viriam futuramente também tinham um sentido especial.
Pentecostes celebrava a entrega da lei no passado. O dia em que Deus falou com o povo ouviu a voz de Deus com voz de estrondo no Monte Sinai. Pentecostes celebra o que aconteceu no capítulo 20, 21, 22, 23 e 24 do livro de Êxodo. Capítulo 20, Deus fala e todo mundo ouve uma voz de trovão, uma voz estonteante, uma voz forte que estremecia todo mundo. Quando Deus terminou de falar, diz o texto bíblico, no versículo 18, que o povo estava de longe tremendo, estremecendo. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, disse que era tão forte a revelação do Sinai, que até Moisés dizia: eu mesmo estou trêmulo, até eu estou tremendo. Até Moisés, que era acostumado com Deus. Lá no Sinai, a voz de Deus era como trovão, era forte, era poderosa. Havia tempestade, havia nuvem escura. O final do capítulo 19 de Êxodo diz que havia uma nuvem escura, ou seja, tempestade. Havia relâmpagos, trovões, um fogo imenso sobre o Monte Sinai. O monte estremecia, a terra tremia e o povo também. E Deus falando. E o povo ouvindo. O povo ficou assombrado com aquela voz de trovão. No mesmo dia de Pentecostes, em outro monte, no Monte Sião, lá em Jerusalém, desceu fogo do céu de novo. Línguas repartidas como que de fogo, sobre 120 discípulos. Encheu os discípulos, soprou um vento também, veio um som como de um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa. E aí Deus vai falar, mas Deus não vai falar mais com voz de trovão, não. Deus começa a falar através da língua dos discípulos, começa a falar em hebraico, em aramaico, em grego, em latim, em armênio, em copta, em diversas línguas dos povos que estavam ali. E quem estava ali é atraído, não tem medo, corre para perto. Ou escuta aquelas vozes e é atraído. Escuta o povo dando glória a Deus e falando línguas diferentes. E naquele dia, quase 3.000 almas se entregam ao Senhor. Em Pentecostes, Deus desce para falar, mas Deus fala na nossa língua. Deus fala na nossa língua. Deus fala numa nova mensagem. Deus não está mais revelando a lei lá no Pentecostes. Deus está revelando graça. Deus está revelando o Evangelho. Deus está revelando a Cristo. Deus está revelando o Calvário. Deus está revelando o amor dele por nós. E em Pentecostes começa algo novo que continua até hoje. Glória a Deus. A festa das trombetas fala da segunda vinda de Cristo. Quando as trombetas tocarem, quando a última trombeta tocar, então o arcanjo vai dar um grito. E o Senhor vai descer com grande alarido. E aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão juntamente com eles transformados e arrebatados ao encontro com o Senhor. E depois vem o Yom Kippur, o dia da expiação. Ele vai se cumprir também, quando o Senhor voltar em glória sobre os montes de Israel. E o povo de Israel estiver clamando, cercado de inimigos e de exércitos, perseguido. O anticristo já terá promovido um grande massacre. Israel está só, chorando, clamando. Então Israel vai ver o sinal nas nuvens descendo. O Messias vindo sobre o Monte das Oliveiras. O Messias apresentando suas mãos traspassadas. E Zacarias capítulo 12 diz que a casa de Davi vai chorar.
a casa de Levi vai chorar, a casa de Judá vai chorar, Israel vai chorar, como pranto em Megido, como pranto no vale de Edredimon. E eles estarão cada um chorando à parte, grande será o choro. O Senhor diz: eu derramarei sobre o meu povo o espírito de súplicas. E o povo vai clamar, vai chorar, porque eles estarão vendo o Messias a quem eles traspassaram, o Messias a quem eles rejeitaram, o Messias a quem eles crucificaram. O Yom Kippur estará se formando naquele dia de uma forma literal novamente. Eles se arrependerão, o Messias os receberá e serão salvos pelo Senhor. Paulo diz em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, que então todo Israel será salvo. Por derradeiro, a festa das cabanas aponta também para um futuro, para o milênio, um tempo de paz, depois que Jesus ia reinar durante 1000 anos, tempo de festa, tempo de alegria. A festa das cabanas aponta para o milênio, 1000 anos de paz na terra sobre o reinado de Jesus. Então cada festa tem uma grande significação para o passado, para o presente e para o futuro. E falando aqui da festa da Páscoa, nós vemos que a festa da Páscoa foi instituída quando o povo de Israel se encontrava escravizado no Egito. Lá no Egito, Israel estava sob a opressão de Faraó e nada poderia fazer para ser salvo. O povo não tinha como se libertar por conta própria. O povo não tinha força armada. O povo não tinha condição de proclamar a sua autoindependência. Não tinha. Era preciso que Deus fizesse uma intervenção direta. E Deus fez. No capítulo 3 de Êxodo, Deus aparece a Moisés em forma de fogo e uma sarça ardente no monte Horebe. E lá em Horebe, onde Deus aparece a Moisés, falando com Moisés do meio da sarça, ele diz: eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu ouvi o clamor dos filhos de Israel. Eu vi o seu sofrimento. Eu senti as suas dores. E eu desci. Eu desci para livrá-los e para levá-los para a terra que eu jurei dar a seus pais. No lugar do amorreu, do cananeu, do gigazeu, do ferezeu, do eveu, do eteu e do jebuseu. Vem, pois, agora e eu te enviarei para que tires o meu povo da terra do Egito. Então, foi o próprio Deus que tomou a iniciativa. Deus viu, Deus ouviu, Deus sentiu, Deus desceu. E ao descer, Ele providenciou a libertação do povo. Tinha que ser Deus. E Deus usa Moisés no Egito, trouxe 10 pragas no Egito. E a última praga seria a morte dos primogênitos. Mas ele ordena a Moisés que todos os israelitas separassem um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito. E no 13º dia, entre as 2 tardes, já no finalzinho da tarde, mais ou menos às 3 horas da tarde, esse cordeiro imaculado deveria ser morto. O seu sangue deveria ser posto nos umbrais e nas regras das portas de cada família. Aquele cordeiro deveria ser assado inteiro na brasa. E à noite, cada família se reuniria em torno do cordeiro assado, comeria da sua carne. O sangue do cordeiro teria sido espargido na porta. A carne seria comida por cada família com ervas amargas e pães sem fermentos. Eles deveriam estar arrumados, prontos, com sandálias nos pés e
lombos cingidos, porque à meia-noite o Senhor haveria de passar pelo Egito. E o anjo destruidor também iria passar. Mas Deus disse que na casa que tivesse marcada com sangue, Ele disse: vendo eu o sangue, passarei por cima. Capítulo 12 de Êxodo mostra isso de uma forma muito interessante. O versículo 23 diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Eu uma vez fiz a ilustração, vou fazer de novo aqui. Queria convidar aqui esses dois pastor Henrique e pastor Severino. Não é o poder para ser degolado. Pronto. Então, digamos, pastor Severino, fica aqui na sua cadeira em pé. E o pastor Henrique vem aqui para o meu lado. Digamos que eu fosse Deus. E o pastor Henrique fosse o anjo destruidor de Deus. É um anjo de Deus, escolhido por Deus, para matar os primogênitos do Egito, certo? É um anjo divino, mas que tem esse papel bélico, esse papel de matar os primogênitos. E em toda a casa onde não há sangue, ele vai matando. Mas aqui na casa do pastor Severino, que é um israelita, um hebreu, lavado no sangue de Jesus, a casa dele está marcada com sangue. E aqui vem Deus e vem o anjo. Antes que o anjo entre na casa, Deus tomava a frente. E o anjo passava avante. Vendo eu sangue, eu passarei por cima. Deus se colocava na frente da casa e o anjo passava direto. O anjo não via a casa, ele via Deus na frente da casa. Quem tem a marca do sangue de Jesus, quando o diabo vem contra você, sabe que ele vê? Ele vê o próprio Cristo na sua frente. Quem está lavado e coberto pelo sangue de Jesus, o próprio Senhor se coloca à sua frente e o anjo destruidor vai passando direto. Isso aconteceu no Egito, isso acontece conosco. Isso acontece conosco, porque o Senhor nos marcou com o seu sangue. O Senhor nos comprou com o seu sangue. À meia-noite ouviu-se um grande clamor. Não havia casa no Egito onde não tivesse um morto, mas os israelitas estavam todos livres por causa do sangue do Cordeiro. Então o livro do Levítico traz esta recomendação: celebrar a Páscoa e os pães sem fermentos. Por que pães? Os pães falam da pressa. Não deu tempo fermentar. Todo mundo saiu, despojou o Egito, saiu livre naquele dia. Todo o exército de Israel, dia 14 de Abibe, do ano de 1446. O mês de Abibe ocorre mais ou menos entre os meses de março e abril do nosso calendário. É um calendário lunar, então varia. Tem mês que cai em março, mês que cai em abril, varia, porque o calendário de Israel é um calendário lunar. E desta forma, todos os anos os israelitas haveriam de celebrar aquele dia como estatuto perpétuo. É interessante que a primeira Páscoa foi celebrada um ano depois. Livro de Números, capítulo 9, versículo 1 ao 5. O povo fazia um ano que tinha saído do Egito. Depois de um ano, Deus ordenou a Moisés que no dia 14 de Abibe celebrasse a Páscoa. Então, eles fizeram a comemoração no deserto do Sinai. No dia 14 de Abibe, fizeram aquela comemoração. Alguns estavam impuros, não puderam comemorar, só vieram comemorar no mês seguinte. Passaram-se séculos comemorando.
vários e vários séculos. E depois dos 40 anos, nós temos uma outra comemoração importante, a primeira celebração em Canaã, capítulo 5 de Juízes, versículo 10. Quando o povo entrou na terra prometida e atravessou o rio Jordão, celebraram a festa da Páscoa e naquele dia cessou o maná. Eles passaram a comer do fruto da terra. Isso é muito interessante. Mas na última Páscoa do Senhor Jesus aqui na terra, ele se reuniu com seus discípulos em um cenáculo em Jerusalém. E no momento em que eles estavam celebrando a Páscoa, ele instituiu um novo rito que a sua igreja comemora até hoje. Ele tomou o pão em suas mãos, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois de ter ceado, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. As nossas traduções trazem Novo Testamento ou Novo Concerto. Eu particularmente gosto mais da palavra aliança ou pacto, porque este é o sentido real. A palavra grega dita por Jesus, que está escrita ali, é diatek. Diatek pode ser traduzida como aliança, testamento, pacto ou concerto. Um acordo. Essa palavra grega já estava traduzindo uma palavra hebraica chamada brit. Brit significa aliança. Jesus estava usando as mesmas palavras que Jeremias usou no capítulo 31, versículo 31 do seu livro. Vamos lá para Jeremias 31. E vamos ver a profecia de Jeremias se cumprindo no dia em que o Senhor Jesus instituiu a ceia. Jeremias 31 diz assim: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Concerto novo no hebraico é Brit Hadashah. Brit Hadashah é literalmente nova aliança, novo pacto. E quando Jesus toma o pão em suas mãos e toma o vinho da graças, Jesus estava falando em aramaico. E aramaico, que é muito idêntico ao hebraico, ele estava usando as mesmas palavras. Isto aqui é uma Brit Hadashah, ou seja, isso aqui é uma nova aliança. Ele estava repetindo, inclusive unindo, o mesmo discurso de Moisés. Capítulo 24 de Êxodo, quando Moisés celebra a aliança do Sinai. Capítulo 24 de Êxodo, quando Moisés celebra a aliança do Sinai. Versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue, e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto. O concerto aqui é Berit, é aliança, é pacto. O sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. A aliança do Sinai foi confirmada com o sangue da aliança. Moisés aspergiu o povo, aspergiu o livro e disse: isso aqui é o sangue da aliança. Jesus está tomando o vinho e dizendo: isso aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que eu faço convosco e com todos os homens, para a remissão dos pecados. Remissão significa perdão, literalmente, para perdão dos pecados. Aquele pão sem fermento representava o corpo imaculado de Jesus, representava o próprio Cristo, como nós já falamos. Cristo disse: eu sou o pão da vida. E aquele cordeiro pascal representava Cristo como o cordeiro da Páscoa.
1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, na última parte, Paulo diz: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa. Quando falamos de Páscoa, nós estamos falando de Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro Pascal, que foi para a cruz do Calvário, na semana da Páscoa, entregar a sua vida por nós. No mesmo horário em que os cordeiros eram mortos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava também entregando a sua vida no altar do Calvário. Mas ele não permaneceu morto. Dia 15 de Abib, dia 14 de Abib, era o dia da celebração da Páscoa. Nesse dia 14 de Abib, Cristo morre à tarde, já no finalzinho da tarde. Dia 18 de Abib, no domingo, dia seguinte ao sábado, ele se levanta dentre os mortos. E aí nós vamos encontrar Paulo de novo fazendo a referência em 1 Coríntios capítulo 15, especialmente no versículo 20 a 23, para a gente entendermos. Ele fala no versículo 23, mas no versículo 20 ele vai dizer: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícias. No dia das primícias, o nosso Cristo, primícia dentre os mortos, também ressuscita e se torna a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio para o homem, também a ressurreição dos mortos veio para o homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um em sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quantos podem dar glória a Jesus? Celebremos, pois, as festas. Páscoa nos fala da sua morte. Pães asmos nos fala da sua vida impecável. Fala do Cristo imaculado que foi morto e que foi sem pecado para o túmulo. Mas as primícias fala do Cristo que se levanta dos mortos no mesmo dia e se torna primícia dos que dormem. Glória a Deus. Como diziam os nossos pastores, celebramos o Cristo vivo. Celebramos o Cristo que deixou a cruz vazia, que deixou o túmulo vazio. Celebramos o Cristo cujos anjos mensageiros disseram para as mulheres que buscavam Jesus no túmulo: por que vocês buscam aquele que vive dentre os mortos? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. E é por isso que nós somos crentes, né, irmãos? Porque nós cremos no Cristo vencedor, primícia dos que dormem. Que Deus nos abençoe.